Paz e graça, nosso Senhor Jesus Cristo, nesse Salaf. Vamos prosseguir no curso de Teologia para Todos, básica, introdução do livro de Hardy. Pode adquirir esse livro para fazer um estudo de teologia. Charles Hardy, Teologia Básica ao Alcance de Todos, editora Mundo Cristão. Estamos no ponto 62, que Hardy ensina e fala sobre a habitação do Espírito em nosso interior. Eu vou fazer um comentário sobre esse ponto. Então, João 14:17, o Evangelho de João 14:17 nos ensina, Jesus nos ensina que ele enviará o Consolador. E o Espírito Santo passa a fazer algo novo na igreja. Então, o primeiro ponto é que as pessoas, os cristãos, passam a ser habitadas pelo Espírito. A palavra que Paulo usa, não somente em a preposição em 1 Coríntios 6, mas também os verbos morar e habitar. Oikel no grego. Também em Romanos 8, 1 Coríntios 3. E ele faz uma relação desse ministério da habitação no Espírito com todos os cristãos. Dentro desse ministério da habitação do Espírito dentro de nós, os cristãos, nós vamos ter 3 pontos. A habitação interior é um presente de Deus a todos os cristãos. Não há exceção. Todos os cristãos têm a presença e a habitação do Espírito Santo regenerador para a santificação. O outro ponto é que Paulo afirma que a ausência desse Espírito Santo prova que a pessoa não é de Cristo. Romanos 8:9. E mesmo os cristãos em pecado, isso é um ponto importante da habitação do Espírito. Mesmo quando nós caímos em pecado venal ou mortal, quando perdemos o pecado mortal, nós perdemos a graça de Cristo, aquela comunhão com Cristo, com Deus, mas não perdemos a habitação do Espírito Santo, que vai tentar nos regenerar, nos fazer arrepender, sentir o pecado e regenerar a nossa alma em comunhão com o Espírito. O segundo ponto é a permanência do Espírito. Existe muita polêmica em que o Espírito pode ser blasfemado e atacado pelo cristão, e aí ele pode perder a salvação. Ninguém conhece bem esse pecado, mas se o cristão tem medo desse pecado, é sinal que ele não cometeu. E aí, mesmo no pecado, o Espírito permanece em nós, para nos regenerar, para nos reconduzir à graça de Cristo. Porque essa é a nossa segurança que temos. De fato, pede-se a eficácia do Espírito, mas não a presença dele no cristão. Então há esperança para o cristão que cai no pecado, seja venial, seja mortal. A terceira parte, alguns problemas com a habitação do Espírito. Algumas dúvidas, algumas questões sobre essa habitação do Espírito. Para que o Espírito habite, é preciso obediência. Só alguns que são obedientes recebem. A conclusão é que a obediência à fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na obra da expiação e na obra da nossa justificação. Essa é a obediência. Isso não significa questões relacionadas à santidade da vida, mas à obediência da fé. Claro que essa obediência na santidade da vida, ela é a regeneração que o Espírito Santo trabalha já quando recebe aquele cristão pela fé esse dom. Isso é dom
não vai depender das suas obras. Tanto que diz o livro de Atos, também muitos sacerdotes obedeciam à fé, em Atos 6:7. Então, por esta fé, Cristo vai agir pelo Espírito Santo, né, como autor da salvação e da santificação e regeneração eterna, sem a qual ninguém jamais verá Deus. Hebreus 5:9. Então, essa é a obediência da fé na obra de Cristo e também a obediência na vida cristã. Mas se nós formos, como diz Paulo a Timóteo, se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Mas se nós o negarmos, ele nos negará. Outro problema, outra questão que se discute sobre a habitação do Espírito é que se as pessoas são temporariamente apenas habitadas pelo Espírito. E usa-se, então, o Atos 2, em que no Antigo Testamento algumas pessoas eram habitadas pelo Espírito Santo e depois não eram mais. Mas não é o caso de Atos 2. Atos 2 não pode ser usado para aquele tempo do Antigo Testamento, pois a obra de Cristo é uma obra da graça, do dom gratuito de Deus. Outra questão que se levanta é sobre os samaritanos. A demora do Espírito Santo vir sobre os samaritanos é devido à unidade da Igreja Apostólica. Só quando os apóstolos chegaram lá, foi concedido aos samaritanos o dom do Espírito Santo, para que houvesse uma unidade entre os judeus e inimigos dos samaritanos, e não houvesse, no começo da igreja primitiva, duas igrejas. Em Atos 19:6, outra questão, se ela ocorre depois da salvação. Então, não há demora nesta habitação do Espírito Santo. Quando há fé na obra meritória de Cristo, na sua expiação pelos pecados e na sua justificação, na sua ressurreição, o Espírito Santo passa a habitar no cristão para o processo de regeneração e santificação da alma e da vida do corpo. É o caso de Cornélio, em Atos 10. Essa é a regra que passou a ocorrer no Novo Testamento. Qual a relação entre unção e habitação? Quinta questão, sobre essa habitação do Espírito Santo. É que todos os cristãos são ungidos pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 1:21. Ela não é repetida, mas é algo que permanece. Então, o Espírito Santo vive dentro de nós e isso deve nos dar uma sensação de segurança em nosso relacionamento com Deus e uma motivação para praticar essa presença de Deus e uma responsabilidade e uma sensibilidade aos pecados que possamos cometer para entristecer, apagar ou extinguir o Espírito Santo, a sua eficácia e a sua efetivação na nossa vida, nos nossos hábitos, formando o nosso caráter. Então esse foi o ponto de teologia, habitação do Espírito em nosso interior, ponto 62 do curso de Teologia Básica. Oferecimento do Ministério da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, esse que sou o Alf. A paz e a graça, se você quer receber esse Espírito Santo e crer, obedecer essa fé do Evangelho de Jesus Cristo, faça uma oração. Eu aceito e obedeço a fé e creio na expiação dos meus pecados na cruz de Cristo e na minha justificação na sua ressurreição. E isso, se você faz essa oração de coração, o Espírito Santo passa a habitar em você e te regenerar dos seus vícios, dos seus males, das suas dúvidas
e do poder do pecado. Bem-vindo à família de Deus, se você nunca fez essa oração e nunca teve essa fé. E abençoe-os, procure a comunidade cristã, o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi o Alf. Crescimento Ministério da Igreja de Jesus Cristo.